Deus abençoe, boa noite, a paz do Senhor. Professor Charles, eu gostaria de ler com você no Evangelho segundo nos escreveu São João, o capítulo 10, e conforme a gente for conversando aqui com vocês, eu vou estar lendo outros versículos. Capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 1 diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Nós estamos diante de um texto que eu considero um texto muito importante. Todos nós sabemos que a imagem do pastor é frequente nas escrituras sagradas. Segundo a própria Bíblia, ela vai surgir do trabalho do cotidiano do povo do Oriente Médio, e a tarefa de pastorear, ela era, na verdade, assumida pelos membros da família e, sobretudo, pelos homens por causa do risco que se enfrentava aí com feras e também com outros perigos, tá? Então nós temos a figura do pastor no Antigo Testamento, nós temos textos importantíssimos no Antigo Testamento que o próprio Deus vai dizer que levantaria pastores segundo o seu coração, e nós agora temos aqui diante de nós um texto, que é um texto também importante, onde o próprio Jesus ele se identifica com esse serviço. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor. E essa narrativa do bom pastor, ela tem como pano de fundo, na verdade, o conflito de Jesus com os fariseus e com as autoridades religiosas do tempo do Evangelho de João, como está escrito aqui nesse capítulo anterior, que é o capítulo de número 9. Tá? Então nós temos aqui um episódio com o cego de nascença, enfim. Uma coisa que eu gostaria, para a gente não fazer com que esse vídeo se tornasse tão longo, é falar pelo menos algumas coisas importantes dentro dessa fala de Jesus, nessa parábola, vamos dizer assim, porque nós temos aqui algumas características e os deveres do bom pastor e dos seus seguidores. Então eu queria ler primeiro o versículo de número 13, que diz assim, olha o que o versículo 13 vai dizer: porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Mas o versículo de número, deixa eu ver aqui, o 14, ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, eu conheço também o Pai. E ele vai dizer ainda, aqui nos versículos anteriores, que eu sou o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas, o 12, porque ele é mercenário, enfim. A primeira coisa importante, ele mesmo vai dizer que ele chama cada uma das suas ovelhas pelo seu nome, e eu queria frisar isso rapidamente. Chamar a pessoa pelo nome nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, significa um relacionamento de amor, um relacionamento de comunhão. Por isso que você vai ver que Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 43, ele vai dizer: não tenha medo, porque eu o protegi e o chamei pelo nome, você é meu. Então, conhecer as ovelhas e ser reconhecido por elas são virtudes aqui fundamentais da liderança, tanto de ontem como da liderança de hoje. O pastor tem de sentir o cheiro das suas ovelhas, por isso que o próprio Jesus falou: eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido, eu conheço ela pelo nome. Fala de comunhão extrema, fala de identificação, fala de um relacionamento de amor. Depois, nos versículos aqui ainda, 3, o versículo 4, não dá para a gente ler tudo, você vai perceber
aqui no versículo de número 3, versículo de número 4, ele vai dizer que ele a conduz para fora e caminha na frente dela. Sim, por quê? Porque o bom pastor, ele conduz as suas ovelhas às pastagens verdejantes e as protege contra predadores, contra ladrões. E aqui a gente tem uma entrega, até a própria vida em favor das suas ovelhas, uma entrega total do pastor pela vida das suas ovelhas. E aqui deve continuar sendo a imagem do pastor. Claro que o pastor aqui é o próprio Deus, o pastor aqui é o próprio Jesus, mas trazendo também para nós, ele continua sendo esse pastor que nos guarda, que deu a sua vida por mim e por você. Ele é o único que de forma... como é que se diz? De uma forma grandiosa, não vou encontrar a palavra, mas de uma forma voluntária, de uma forma amorosa, sem interesse algum, ele entregou a sua vida por amor a mim e a você, sem interesse por lucro, sem interesse por poder, sem interesse por vaidade, e na dificuldade ele nunca abandona as suas ovelhas. E o versículo de número 5, né, que ele vai falar que as ovelhas dele nunca seguirão ao estranho, porque conhece a sua voz. As ovelhas, elas devem ouvir a voz do seu pastor, se deixar seduzir ou enganar, porque hoje a gente tem, hoje o que está em voga são muitas vozes, e nós não podemos confundir a voz do bom pastor com essas vozes, com as vozes estranhas, com as vozes que estão aí soprando, gritando, anunciando um outro evangelho, um outro Deus, uma outra proposta. O evangelho de Jesus é um evangelho de segurança, é um evangelho que lhe oferece vida com abundância. O evangelho de Jesus te oferece equilíbrio. O evangelho de Jesus te oferece vida com Deus. O evangelho de Jesus não é esse evangelho da ganância, da disputa, da guerra. O evangelho de Jesus é o evangelho que te ensina a ouvir a boa voz do bom pastor. Deus abençoe. Professor Charles, fique com Deus.